Que tradição legal. Quando eu vi que tanto de comida, eu lembrei da Camila. Camila que está aqui com a gente. Antes dela começar a falar do assunto dela, eu vou dar um bom dia para ela. Tá tudo bem com você? Bom dia, Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem, graças a Deus. Gosta de folia? Eu gosto de qualquer festa, Jordana. Falou que é festa, a Nutri tá lá. Que bom, é isso. Gente, agora vamos falar, nós estamos agora no mês de janeiro, daqui um pouco começam as aulas, mas vamos falar assim do material escolar primeiro, para depois a gente chegar na lancheira? Vamos. Tá bom, que não é lancheira só para criança não, né? Não é, todo mundo pode levar lancheira e deve levar lancheira, porque aí a gente evita de ficar comendo besteira, de acessar os fast foods, de cair na tentação daquela coxinha da lanchonete. Tá certo, daqui a pouco a gente vai falar, mas antes nós vamos ver uma reportagem, porque apesar do período de férias, muitos pais aproveitam esse início de janeiro para comprar o material escolar dos filhos. A compra antecipada, é claro, evita aquela correria de última hora, preços mais altos, você pode fazer uma economia. E a gente vai ver mais detalhes agora com a reportagem do Alex Atanásio. A temporada está aberta. Em janeiro, o movimento nas papelarias aumenta consideravelmente. Esta aqui está aberta aos domingos. E para atender o público foi necessário aumentar a equipe. A gente tem um quadro de 10 funcionários a mais do que o normal. A gente costuma estender os horários porque tem pai que não consegue vir durante a semana. A gente já atende até domingo das 9 a 1. No sábado a gente fica aberto das 8 às 6 e de segunda a sexta das 8 às 8 da noite. Segundo a estimativa do Instituto Locomotiva e Question, as famílias brasileiras gastaram 49 bilhões de reais com materiais escolares em 2024, o que representou um aumento de 43,7% ao longo dos últimos 4 anos. O Luan preferiu comprar os materiais dos filhos mais cedo para evitar os preços altos. Se a gente deixar para a última hora, os preços sempre elevam, né, devido à demanda. A gente vem mais cedo até pela questão de ter um lugar mais tranquilo para andar, né? Porque em janeiro está muito lotado e os preços lá nas alturas. E na hora de fazer as compras do material escolar, muita atenção para essa dica, né? Porque a garotada costuma escolher certos personagens e dependendo deles, a compra pode sair muito cara, isso mesmo. Uma dica é não trazer a meninada durante as compras. A Betânia evita trazer as filhas. Você vem já com a ideia planejada, mas é bom não trazer, que senão muda todo o seu orçamento. Outro fantasma para os pais na hora de ir às papelarias é o abuso nas listas. Uma das saídas é o chamado voucher de devolução. Foi o que a Betânia fez. Nesse ano, eles colocaram os materiais coletivos como voucher. Então, a gente está pagando um valor e depois eles retiram aqui. Eu estou levando mesmo só os materiais individuais. Bom, e quando você vai comprar o material do seu filho, você vai comprar a lancheira, né? Para levar o lanche para a escola. Agora, a pergunta não é a lancheira, a pergunta é o que você vai levar na lancheira. Exatamente, o que é que vai colocar nessa lancheira. Olha, a lancheira da criança, Jordeva, tem que ser atrativa. A criança tem que ter vontade de comer. E é muito importante que tenham grupos alimentares. Mas, Camila, o que é que são grupos alimentares? Muito importante ter proteína. Então, ter sempre nessa lancheira alguma fonte que seja de lácteo. Então, coloca um iogurte nessa lancheira, claro que bem acondicionado para esse iogurte não perder. Coloca ali um sanduíche com patezinho de frango, costuma fazer bastante sucesso com as crianças. Outra opção que é muito legal são nuggets caseiros. Aí dá para enriquecer com cenoura, para aquelas crianças que torcem o nariz para alguns legumes. Ele ali batido, né, processado no processador em casa mesmo, esse frango junto com cenourinha, a criança nem percebe. Assado. Assado. E você pode usar flocos de milho sem açúcar para empanar. Fica bem interessante, ou aveia. E esse produto, né, esse nuggets, ele pode ser congelado, assim como aqueles industrializados, só que o ideal é que você faça em casa. E aí esse produto você pode usar ali por 3 meses depois de congelado, o que facilita bastante a rotina de casa. Então, sanduichinhos de atum, sanduichinhos com patezinho de frango, são muito interessantes para as crianças levarem. Outra coisa que é bastante legal é pipoca. Dá para estourar no dia anterior, esperar esfriar, colocar num potinho para a criança levar. Frutas frescas. Mas pipoca, as pessoas falam que pipoca não é tão bom para a saúde. É bom ou é mito? Pipoca é um excelente alimento,
tem boa fonte de carboidrato, tem bastante fibra. O perigo da pipoca é o que a gente coloca nela. Então, o excesso de manteiga ou o excesso de óleo. Então, se você estourar a pipoca com um pouquinho óleo, com um pouquinho azeite, não acrescentar aquela quantidade de manteiga, tá tudo certo. E tem também as pipoqueiras, né? Que estouram a pipoca totalmente sem óleo, sem manteiga. Aí fica melhor ainda. E frutas? Frutas para as crianças, de preferência, in natura. Tentar não usar aqueles sucos de caixinha, mas se não tiver outro jeito, procurar aquelas melhores opções, sem adição de açúcar, sucos integrais, aqueles que não têm aquela quantidade de ingredientes. O suco de caixinha, ele tem muito açúcar? Geralmente ele tem bastante açúcar, viu, Gerdevar? A gente tem que olhar porque hoje a indústria vem se preocupando em ofertar produtos melhores, mas a gente tem para todos os públicos. Então, a gente sempre precisa ler os rótulos. É só ir lá nos ingredientes, Gerdevar. Geralmente, quando o suco não é de boa qualidade, os primeiros são água e depois açúcar. Agora, Camila, é importante, a gente sempre fala, a hidratação ela é importante em qualquer momento da vida, para qualquer idade. Nesse caso, para a criança, ela se hidratar, ela tomar água ou um suco, como é que faz? Qual que é o melhor caminho? As escolas, Gerdevar, fizeram um caminho importante nos últimos anos, recomendando que cada criança tenha a sua garrafinha, né, de uso individual. Então é muito importante que os pais tenham essa garrafinha, é muito importante que essas garrafinhas sejam higienizadas diariamente. Então, todos os dias, mãe, pai, quem cuida, o cuidador dessa criança precisa higienizar essa garrafinha, colocar uma nova água nessa garrafinha, não pode lavar só uma vez por semana. Então, é muito importante, as crianças precisam se hidratar. Então, sempre conversa com seu filho, pergunta se ele está tomando água, incentiva ele a tomar água. O nosso estado é um estado bem quente, né? Goiânia é uma cidade quente, agora a gente está numa época mais úmida, mas a gente sabe que logo, logo a seca chega e aí nós temos meses bastante quentes. Agora, Camila, o inimigo de tudo isso chama-se cantina, né? Muitas vezes, tem cantina que é boa, mas tem cantina que só tem fritura, né? Exatamente. As escolas estão mais conscientes desse aspecto? A gente encontra de tudo, viu, Gerdevar? Existem escolas que têm uma preocupação maior com os alimentos que são oferecidos e existem instituições que não têm tanta preocupação. Então, a gente vê ali oferta de salgados fritos todo dia, a gente vê refrigerantes, sucos adoçados, bolos muito adocicados, muito açucarados, com calda. Então, muitas guloseimas, então balinhas, chicletes, pirulitos, que não são interessantes de serem oferecidos para as crianças, até porque esses alimentos podem vir a atrapalhar o aprendizado. Quando a criança ali, na hora do recreio, consome um excesso de açúcar, por exemplo, pode deixar as crianças extremamente agitadas depois do recreio. Então, isso não é legal. A criança pode perder a concentração. Então, o excesso de açúcar, ele tem consequências para o cérebro e para o intestino. Então, é muito interessante que as escolas evitem de oferecer nas suas cantinas esses alimentos que têm excesso de açúcares. Tá certo, olha, que bom ter você de volta aqui para a gente falar de saúde. Camila Caiado sempre está com a gente. É uma alegria para mim estar aqui. Se Deus quiser, toda terça-feira estarei aqui de volta trazendo assuntos Feliz 2025 para você. Para você e para nós, com muita saúde e boa nutrição. Com certeza. Camila Caiado, que é nutricionista, sempre empresta os seus conhecimentos aqui para a gente conversar com você, tá bom? Um abraço para você e também para você. Obrigado pela sua companhia. A gente encerra mais uma edição do Agora Goiás e amanhã, no mesmo horário, às 9h, a gente vai estar aqui ao vivo. Tchau, gente.